Olá, sejam todos bem-vindos a mais uma atividade de fluidoterapia dominical do Grupo Espírita Fraternidade. Meu nome é Tatiana, é uma alegria poder estar aqui mais uma vez para falarmos sobre os ensinamentos trazidos por Jesus. Então, para iniciarmos, convido todos a uma prece, elevando o pensamento a Deus, Pai da criação, a Jesus, nosso Mestre, amigo de todas as horas, a espiritualidade amiga que já se faz presente, pedindo que sejamos envolvidos, amparados, que tenhamos sabedoria e discernimento para compreender o tema que será abordado hoje. Que Deus nos abençoe e que Jesus esteja conosco hoje e sempre, que assim seja. Então vamos lá? Nosso tema hoje é na guerra cristã. O texto está em Mateus, capítulo 10, versículo 34, onde Jesus disse: Não julgueis, quer dizer, não imagine ou não pressuponha, que vim trazer paz à terra. Não vim trazer-lhe paz, mas espada. Esse tema, ele é quase um paradoxo. Vejam, quando Jesus se reunia com aquelas multidões, né, com aquelas pessoas, ele exemplificava, ele era o exemplo vivo de amor, de caridade, de compaixão, de compreensão. A paz, a força que emanava do seu espírito era tão forte que acalentava os corações mais perturbados que estavam ali ao seu redor. Ele acolheu doentes, curou atormentados, pecadores e a todos que estavam ali à margem da sociedade da época. Então, falar de guerra e associá-la ao Cristo é um paradoxo, é uma coisa que é uma questão sem lógica. Mas precisamos compreender que o Cristo, que é o espírito mais evoluído que já esteve, encarnado, não nos deixaria uma lição, não nos deixaria uma questão sem lógica. Então, vamos pensar um pouquinho. Paz no dicionário significa relação entre pessoas que não estão em conflito, acordo, concórdia, relação tranquila entre cidadãos, ausência de problemas, de violência. Então, pensando nesse contexto, nessa conceituação material da palavra paz, alguns podem imaginar assim, que estar em um local onde o único som que podemos ouvir seja dos pássaros, do vento, da natureza, é estar em paz. Outros podem pensar que estar sentado à beira de um lago, do mar, sentindo a quentura do sol no rosto, é um sentimento de paz. Outros ainda vão dizer que a paz é a ausência daquela pessoa que de alguma maneira traz perturbação na convivência diária. Outros vão dizer que a paz é um dia sem fazer nada, é um dia de ociosidade, ou que a paz é um dia de diversão com os filhos, com a família. Quem pensa de forma um pouco mais global vai dizer que é o término dos conflitos entre as nações, os povos. Então, a ideia
né, que de paz, ela nos dá aí a condição de dizermos que é uma ideia limitada. Nós, como seres encarnados, temos essa limitação no que diz respeito à paz, porque cada um, dentro da sua realidade, vai almejar tipos diferentes de paz. É claro que hoje em dia não vivemos mais em guerras ou conflitos. Ainda temos, né, por exemplo, a guerra que ocorre na Europa hoje, entre a Rússia e a Ucrânia, mas nós não sentimos essa guerra, ela não nos atinge diretamente, sentimos o reflexo dela, mas não estamos, por exemplo, nos sentindo ameaçados dentro da nossa casa nesse momento, com medo de que uma bomba possa cair em cima de nós. Então, essa guerra, ela nos atinge de forma apenas o reflexo do que acontece na guerra. Outro exemplo é o conflito que há no Afeganistão, por exemplo. Nós só tomamos conhecimento do que acontece lá. O domínio do Talibã em cima sobre aquele povo não faz parte do nosso cotidiano. Nós só sentimos o reflexo, só tomamos parte do que está acontecendo. Muitas vezes de violências que ocorrem dentro do nosso próprio território nacional não nos atingem diretamente. Vai atingir sim aqueles que estavam no acontecido, né, ou que vivenciaram aquela situação, mas o restante da população será atingido de forma indireta. Então, desejar a paz é uma questão individual, dentro daquilo que cada um está vivendo. E Jesus, dentro da sua sabedoria, nos convida a pensar num outro tipo de paz, a paz interior. Esse pensamento, né, essa conceituação material do sentido da palavra paz, pensando só na questão do onde, como ou quando, acaba por ser uma visão restrita. Porque se ao pensar em conflitos que se apresentam de forma tão distante do nosso cotidiano, precisamos pensar que existem conflitos que estão presentes nas nossas vidas o tempo todo. São os conflitos morais que vivemos, né? A famosa compreensão do eu, né? A guerra interna que nós travamos conosco mesmo todos os dias. Uma coisa é certa, todos nós, em algum momento da vida, ou em vários momentos da vida, passamos por situações de conflito, seja na vida junto da família, seja na vida profissional, na sociedade que vive. E esses conflitos, eles podem ocorrer por N motivos. E é aí que devemos compreender que, independente do motivo, cabe a cada um de nós, a cada pessoa que está envolvida naquela situação, ser portador da paz que aquela situação pede. Quando Jesus fala que não veio trazer a paz, mas a espada, Jesus está nos fazendo um convite, né, de enfrentarmos a maior guerra que cada um pode viver, que é a sua guerra interior, o seu burilamento. É comum ao ser humano acreditar que o problema é sempre do outro.
Acreditar que se eu vivo uma situação de conflito no meu lar, por exemplo, o problema é da pessoa que convive comigo, não é meu problema. Então, compreender o eu, o conhecer-se a si mesmo, é uma batalha muito importante para nós cristãos. Nós devemos realizá-la com afinco, com determinação. A percepção de que devemos substituir vícios por virtudes, ódio pelo amor, o egoísmo pela caridade. Estamos há séculos, há várias reencarnações cometendo os mesmos equívocos, sem compreender o verdadeiro sentido dessas palavras. É um trabalho árduo. Essa compreensão da responsabilidade que cada indivíduo tem sobre sua vida não é simples. São escamas que vamos retirando do nosso espírito, é o burilamento, é a lapidação que realizamos em nós mesmos, não no outro, somente em nós. Emmanuel, no livro Ceifa de Luz, que é um livro psicografado por Chico Xavier, no capítulo 5, intitulado A Lição da Espada, ele nos traz uma reflexão sobre esse burilamento. Ele fala assim: com Jesus, no entanto, a espada é diferente. Voltada para o seio da terra, representa a cruz em que ele mesmo prestou o testemunho supremo do sacrifício e da morte pelo bem de todos. É por isso que o seu exemplo não justifica os instintos desenfreados de quantos pretendam ferir ou guerrear em seu nome. A disciplina e a humildade, o amor e a renúncia marcam-lhe as atitudes em todos os passos da senda. Acreditem, todas as guerras travadas no curso da humanidade, os lados envolvidos, dentro da compreensão de cada um, acreditavam que estavam com a razão. E é assim ainda hoje. Um homem-bomba, por exemplo, acredita que está realizando um ato de amor, de fé. Para um soldado na trincheira, ele está realizando um ato de patriotismo. Para o terrorista, ele está agindo em favor de uma causa maior. Isso tudo ocorre porque não se enxerga ainda no outro um irmão, se enxerga apenas um adversário. Bom, Emmanuel encerra esse texto assim: assim, se recebestes a espada simbólica que o Mestre nos trouxe à vida, lembra-te de que a batalha instituída pela lição do Senhor permanece viva e rija, ou forte, dentro de nós, a fim de que, ensarrilhando sobre o pretérito a espada de nossa antiga insensatez, venhamos a convertê-la na cruz redentora, em que combateremos os inimigos de nossa paz, ocultos em nosso próprio eu, em forma de orgulho e intemperança, egoísmo e animalidade, consumindo-os ao preço de nossa própria consagração à felicidade dos outros, única estrada suscetível de conduzir-nos ao império definitivo da grande luz. Bom,
O que Emmanuel nos alerta aqui, né, a lição que ele nos traz, é que a partir do momento que tomamos conhecimento das lições, dos ensinamentos do Cristo, nossa responsabilidade aumenta, principalmente quando sabemos que somos os únicos responsáveis pelas nossas atitudes. Então, o trabalho de aperfeiçoamento, a busca por nos tornarmos verdadeiras pessoas de bem, deve ser constante. Devemos trabalhar em benefício dos nossos irmãos que ainda não compreenderam essa realidade. Devemos ter compaixão daqueles que acreditam que o único caminho é a violência. Devemos criar um ambiente de paz, de harmonia, junto daqueles que compartilham da existência conosco. O trabalho de aperfeiçoamento moral, principalmente, deve se iniciar no nosso lar, junto daqueles que estão na caminhada conosco. Jesus nos alertou que a edificação do reino de Deus se dá no íntimo de cada espírito. Para aqueles que já iniciaram a compreensão disso, cabe auxiliar aqueles que ainda não compreenderam, sem censura, sem cobrança, sem julgamento, mas amando, né? Pois apenas o amor aí é capaz de modificar a criatura. Então, para finalizar o raciocínio, estamos destinados ao amor, estamos destinados à fraternidade universal. Não sabemos quanto tempo isso vai demorar, né, para alcançarmos essa condição de amor, de fraternidade. Nós somos espíritos eternos, então o tempo é uma questão meramente material, tá bom? Muito obrigada, gente. Que Deus abençoe a todos, que tenham todos uma ótima semana. Que a paz do Mestre Jesus seja presente na vida de todos, trazendo muita saúde, muito conforto. Que Deus abençoe a todos e até a próxima. Fiquem com Deus.